Tá bom, Rafael. Obrigado, Matheus. Ô, Matheus, ó, então vamos fazer aquilo conforme a gente combinou, tá? O doutor Júlio fica e eu e você sai e entra a Aninha. Valeu. Vamos lá, vamos iniciar com muito carinho essa aula, essa conversa muito importante para você. Você que é advogado, advogada, você que é cartorário, você que é operador de direito, você que é estudante de direito. Talvez você já possa escolher o ramo que você queira atuar. E com muita propriedade no assunto, eu quero conversar com você que a advocacia imobiliária e a regularização de imóveis é algo fascinante e pouca gente conhece. Nós estamos vivendo um momento que existem muitos cursos, né? Eu acho que em relação a tudo, mas pouca gente conhece de verdade. Eu, professor que estuda muito, eu procuro analisar alguns cursos. Tudo a gente aprende, mas muitas vezes a gente percebe que é algo muito raso, muito fraco. Então, vamos lá, vamos juntos aqui entender de forma prática, real, como acontece no dia a dia da advocacia imobiliária, a regularização de imóveis. Quero trazer para você, como eu falo nos meus livros, Direito Imobiliário de AZ, também esse livro, O Uso Capião, da editora Mizuno, um livro muito legal, muito bacana. Você que quer um livro de uso capião, esse livro vai fazer a diferença para você. Como eu falo nos meus livros, o direito imobiliário, ele surge lá em Roma, né? na famosa Lei das 12 Tábuas. Então, o direito imobiliário, ele surge dentro do direito civil, muito antigo, e sempre a propriedade, a posse foi objeto de preocupação da humanidade, né? Sempre foi. É objeto de briga, ganância, guerras, é uma realidade. Quando nós falamos do direito civil, é o gênero de várias espécies. Então, no direito civil nós temos o direito de família, temos o direito médico, temos o direito de sucessões e temos o direito imobiliário. O direito imobiliário ele ganhou destaque porque ele é muito necessário. Eu, até no livro, nós estamos concluindo aqui, eu mencionei isso. Quando nós falamos do direito imobiliário, de fato, ele é um segmento do direito civil, mas ele possui conceitos e princípios próprios. Isso quer dizer que, apesar de ser estudado dentro do direito civil, ele é tão importante que ele ganhou autonomia, ele ganhou força. Hoje nós temos cursos, pós-graduações, nós temos livros da doutrina de direito imobiliário, diante da sua importância, diante da sua relevância. Então, o direito imobiliário, de fato, é o ramo que vai tratar das transações, dos negócios imobiliários. Envolve pessoas e bens, bens imóveis. Alugar, emprestar, arrendar, financiar. Qualquer tipo de contrato, qualquer tipo de relação com o imóvel é direito imobiliário. E não só a relação civil, mas outras relações também. Nós temos o direito penal imobiliário, esbulho possessório, loteamento irregular. Então nós temos, sim, vários conceitos, tipificações de crime no direito imobiliário. Direito imobiliário tem a ver também com o direito administrativo, licitação, compra direta de imóveis, venda direta de imóveis, desapropriação. Quando eu falo de direito imobiliário, nos interessa muito os procedimentos do Código de Processo Civil, ou seja, o processo civil, tutela antecipada, medida cautelar, as audiências, audiência de instrução e julgamento, audiência de saneamento, audiência justificativa nas ações possessórias, audiência de conciliação e mediação, inspeção judicial do juiz, as provas orais, as provas documentais. Então, o processo civil é o nosso dia a dia no direito imobiliário. Para poder atuar com qualidade, com constância no direito imobiliário, eu preciso dominar o processo civil. Não podemos esquecer das relações do direito consumidor. Quando eu compro imóvel na planta, quando eu compro um imóvel diretamente com a construtora, nós temos sim o direito imobiliário aplicado, diretamente inclusive. Quando nós falamos aqui de direito imobiliário, podemos dizer sim que é um ramo totalmente multidisciplinar. O direito imobiliário nós vamos usar sim, temos que usar, temos que conhecer o direito constitucional, o direito administrativo, o direito do consumidor, direito penal, processo civil.
Não podemos esquecer no direito imobiliário nem da justiça do trabalho. Porque muitas vezes no direito imobiliário nós atuamos no seu trabalho no sentido de pedir um embargos à execução, um embargo de terceiro para tirar o imóvel, suspender um leilão de um imóvel. Olha só como o direito imobiliário exige estudo. Nunca vou esquecer, uma vez eu recentemente recebi no escritório, uma advogada informando que era constitucionalista. Né? Eu atuo na área de direito constitucional. O direito imobiliário não precisa estudar muito. Aí eu expliquei para ela, ela entendeu. O direito imobiliário é um dos ramos que você, de fato, mais estuda, porque ele é totalmente multidisciplinar. Sem falar que existe uma conexão direta com o direito registral e com o direito notarial. O direito imobiliário é um segmento do direito civil, mas diante de sua importância, ele possui conceitos e princípios próprios e tem uma ligação direta com o direito notarial e registral. Por isso, para nós que atuamos no direito imobiliário, no direito civil, é fácil fazer essa conexão com o mundo do direito registral e notarial, porque atuamos também. Não podemos esquecer jamais que o direito imobiliário também envolve direito tributário. Quantos tributos são cobrados na transação de compra e venda, na alocação, imposto de renda, ITCMD, ITBI? Nós precisamos conhecer isso também. Então, de fato, quando nós estudamos o direito imobiliário, entendemos que é um ramo que exige especialização. Hoje existe um profissional que atua em todas as áreas do direito imobiliário, mas aparece no mercado também os microespecialistas, que só atuam naquela determinada ação. Financiamento imobiliário, atraso da entrega do imóvel na planta, contratos imobiliários, regularização de imóveis, locação e gestão locatícia, advocacia em leilões, exclusivamente em leilões. Então nós temos aí um microespecialista. Olha que mercado que nós temos, olha quantos ramos nós temos dentro do segmento imobiliário, do direito imobiliário. Então, é um ramo que merece atenção, sim. Não existe milagre. Professor Júlio, vou fazer um curso, caixa preta, caixa azul, caixa amarela, grandes honorários de advocacia, e vou ficar milionário na advocacia imobiliária. Não é assim. Tudo é um degrau. Você tem que estudar, as oportunidades vão passar, e você, a hora que a oportunidade passar, você vai conseguir agarrar essa oportunidade porque você estudou, você tem conhecimento, você buscou. Então é importante fazer leitura de bons livros. A editora Mizuno está aqui, tem ótimos livros para você poder aprofundar seus estudos. Esse aqui é um deles, Uso Capião, um livro fantástico. Também Direito Civil, Manual Doutrinário e Jurisprudencial, da minha autoria também. Também o livro Direito Imobiliário de AZ, em breve o Tratado de Direito Imobiliário. Vários livros importantes que podem compor seus estudos. Fazer pós, estudar, fazer curso de atualização. A editora Mizuno tem vários cursos, né? Tem Mizuno Cursos também que você consegue, tem cursos meus aí para você fazer também. O portal ESO, www.portaleso.com.br, você consegue fazer pós-graduação, cursos também, inclusive gratuitos. Então nós temos que estudar, gente, temos que nos atualizar. Isso é muito importante para que possamos, de fato, entregar resultado. Nem sempre vamos ganhar. A advocacia é meio, não é fim. Tudo depende de provas, tudo depende de um terceiro, que é o juiz, a juíza, o Poder Judiciário. Muita coisa pode acontecer. Sabemos que o nosso país é um país complicado, muitas vezes tem falta de atenção, tem a questão de corrupção. É um país complicado, como qualquer país, né? Mas nós temos que enfrentar o sistema, e a melhor forma de enfrentar o sistema é conhecer o que você faz, saber o que você está fazendo. Então, isso é importante. Nesse momento, eu quero trabalhar com você. Eu quero que você conheça, de fato, as formas de regularizar um imóvel. No Brasil, a regularização de imóveis ela é dividida em duas situações. Então, presta atenção aqui, presta atenção aqui, que isso é muito importante. Existe a regularização registral. Regularização registral é uma coisa e regularização administrativa é outra. Regularização registral, estou falando de uma regularização no cartório de imóveis, cartório competente. Regularização administrativa é outra história, é outra situação. Regularização administrativa é a regularização que eu faço na prefeitura, nos órgãos ambientais, no Estado, na União. Regularização administrativa tem a ver com alvará, com a BITS, alvará de construção, planta, manual descritivo. É outra história. Você tem comércio, vigilância sanitária, tem os órgãos que fiscalizam determinados comércios. Então, é outra história. Quando nós falamos aqui de regularização de imóveis, o primeiro ponto, eu diria o mais importante, é você não confundir esses institutos. Regularização de imóveis é o gênero de duas espécies. Nós temos a regularização registral
e temos a regularização administrativa. A regularização administrativa é aquela que eu tenho que fazer no cartório, ok? Perdão, na prefeitura, na União, Estado, município. Regularização registral no cartório. Para não restar dúvida, regularização registral, cartório. Regularização administrativa, prefeitura, União, Estado. São regularizações diferentes. Nós temos várias formas de regularizar um imóvel no Brasil. Entre elas, nós temos formas administrativas. É possível regularizar imóveis no Brasil usufruindo das formas administrativas. E aí eu trago para você a regularização fundiária. A regularização fundiária, através da conhecida e famosa REURB, é uma delas. Como que funciona essa regularização fundiária, hein? A regularização fundiária, ela se dá através, o advogado vai fazer um requerimento, uma petição inicial, respeitando os requisitos do 319 do Código de Processo Civil, vai juntar documentos e vai pedir, vai protocolar, ou de forma online ou de forma física, depende do município, vai pedir a regularização daquele determinado imóvel ao município. O endereçamento é a Comissão de Regularização Fundiária. O município, obrigatoriamente, deveria ter uma comissão de regularização fundiária. No Brasil, nós sabemos que muitos municípios têm, funciona muito bem, alguns não têm e outros têm de fachada, ou seja, tem de mentirinha. A regularização fundiária, gente, ela é de fato um ótimo instrumento administrativo para regularizar imóveis. Eu diria que a regularização fundiária se refere a uma série de ações de natureza jurídica, urbanística, ambiental e social que objetiva a regularização de ocupações clandestinas em uma cidade e a titulação de seus ocupantes como proprietários. Há dois tipos de regularização fundiária, a urbana e a rural. Então isso é importante também falar. Nós temos a regularização fundiária também rural, não é só a urbana. Quando nós falamos desse tipo de regularização, é muito interessante porque você consegue, através da prefeitura, essa regularização. A prefeitura, a Comissão de Regularização Fundiária, vai nos ajudar. Eu faço o requerimento à prefeitura ou a quem ela delegue, ela vai pedir documentos, juntada de documentos, eu vou juntar esses documentos, e se a prefeitura, a Comissão de Regularização Fundiária deferir, o que vai acontecer? Vai ser expedida uma certidão de regularização fundiária onde eu vou pegar e vou registrar no cartório de imóveis. Pronto, eu consegui resolver o problema do meu imóvel, eu consegui a regularidade dele registral. Mas primeiro a prefeitura tem que ter essa comissão, tem que deferir e o cartório de imóveis competente tem que aceitar essa certidão de regularização fundiária. Nem todo cartório aceita. O mundo ideal, né, é um, o mundo real é outro. A regularização fundiária, em termos gerais, gente, é o processo que inclui medidas jurídicas para regularizar imóveis de todos os gêneros. Normalmente assentamentos que apresentam normalmente dois tipos de irregularidade fundiária. A primeira irregularidade é a irregularidade dominial, anote aí que é importante. Irregularidade dominial, quando o possuidor ocupa uma terra ou privada, né, em qualquer título que lhe dê garantia jurídica sobre essa posse, e também a urbanística e ambiental, quando o parcelamento não está de acordo com a legislação urbanística e ambiental e não foi devidamente licenciada, né? Então também nós temos essa situação. Para fazer a regularização fundiária é necessário vários documentos que comprovem a posse, planta menor descritivo, entre outros documentos que a própria Comissão de Regularização Fundiária pode pedir. Entre esses documentos é comum o georreferencial na área rural e a topografia na área urbana. Então isso tem que ter. Eu preciso, né, entregar diversos documentos. Essa é a regularização chamada regularização fundiária. Lembrando que eu posso pedir também diretamente terras da União, eu posso pedir essa regularização diretamente, as terras consideradas públicas federais, né, eu posso solicitar também um título de domínio para regularizar ocupações de imóveis rurais localizadas nessas áreas públicas federais. Eu consigo fazer isso direto no site. Quando você entra no site www.gov.br, você consegue fazer essa solicitação. E é muito simples também. Inclusive solicitar o título de domínio para a regularização de ocupações de imóveis rurais localizados em áreas públicas federais, você tem um respaldo da Lei 11.952 de 2009. Então você consegue fazer essa solicitação. Quem pode utilizar esse serviço? Então, o ocupante de terra pública rural, do INCRA ou da União,
que seja brasileiro nato, naturalizado. As regras são não ser proprietário de imóvel rural em qualquer parte do país, ou seja, na esfera nacional, provar que ocupa e explora a área pública federal de forma mansa e pacífica, desde a data anterior ao dia 22/7/2008, isso também é importante, não ter sido beneficiado por programa de reforma agrária ou regularização fundiária, também não ter cargo ou emprego público no INCRA, esse é um dos requisitos, no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, também não pode ter cargo no Ministério da Economia ou órgãos estaduais de terras. Isso vale tanto para o interessado quanto para o cônjuge ou companheiro, tá? Então atenção em relação a isso. Outra regra, outro requisito importante é providenciar o georreferenciamento da ocupação, tem que ter. E também pagar pela terra, ou seja, o título é gratuito para os imóveis de até um módulo fiscal na Amazônia Legal, mas eu preciso pagar pela terra, tá? Também é um requisito também. A solicitação você consegue fazer via site. Se você entrar na plataforma Governo Territorial, na opção solicitar título de regularização fundiária, você utiliza um login gov.com para efetuar o pedido e a plataforma informa imediatamente se o solicitante atende os requisitos de titulação e apresenta eventuais pendências, permite consultar também a emissão e a liberação do título. É muito bacana a forma que você consegue pedir essa regularização fundiária de imóveis considerados terras públicas federais, tá? Então, fica mais uma dica aí, também uma forma de regularização fundiária, sim, também uma forma de regularização administrativa. Então, isso é importante. Outro ponto que eu quero tratar para você, a regularização fundiária, normalmente se dá através de uma certidão de regularização fundiária. Se eu não levar isso no cartório, eu não regularizei o imóvel. Eu preciso levar isso no cartório de imóveis e conseguir registrar. Isso é muito importante e é fundamental. Então, fique atento em relação a isso. Eu trago para você que a regularização fundiária, de acordo com a legislação brasileira, há possibilidade de regularização fundiária tanto em áreas rurais como em áreas urbanas. Eu não sei o porquê, com a REURB, muita gente entende que é só área urbana e não rural, mas eu consigo usufruir. E aí eu trago 5 fatores importantes para você lembrar. Regularização fundiária é um direito, né? Então é um direito, eu vou buscar a homologação desse direito, então é um direito que eu tenho. Antes de qualquer coisa é preciso deixar claro que a regularização fundiária é um direito de fato. Isso significa que toda pessoa que cumpre com requisitos legais e possui a posse justa de seu imóvel pode ter direito à regularização. Existem diversas formas de efetivar esse direito e, de acordo com a modalidade de uso e ocupação do solo do imóvel urbano rural, eu posso usar a regularização fundiária, que é a regularização administrativa. Outro ponto também, a posse também é um direito, né? Muitas pessoas desprezam a posse. A posse não vale nada. Não, vale muito. 75% no Brasil ainda é parte irregular, ou seja, os imóveis no Brasil, 75% são irregulares. Alguns estados têm uma queda de 52%, alguns estados 62%, mas no Brasil todo 75%. Ou seja, olha o que nós temos de imóveis irregulares no Brasil. O que é considerado imóvel irregular? Irregular é irregular no cartório, registro de imóveis, ou na prefeitura, ou nos dois. Tá? Então, isso é considerado irregular. A posse também é um direito. Nós temos o enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil, que classifica muito bem a posse como direito autônomo, totalmente sui generis. Então, é um direito importante. Não posso desprezar. Eu posso comprar e vender a posse através de cessão de direitos possessórios e afins. Esse contrato, inclusive, me possibilita, com uma cláusula de soma de posse, fazer uso capião no dia seguinte. Né? Eu posso fazer uso capião no dia seguinte com o dia de posse, porque existe a cláusula de soma de posse. A soma de posse pode ser originária ou derivada. Né? Então, isso é importante deixar claro. Outro detalhe importante, nós temos decisões, entre essas decisões, uma decisão importante, polêmica, mas uma decisão importante, é a posse complementar. Eu posso fazer uso capião e usufruir da posse complementar no decorrer do processo. Então, isso também é fundamental, tá bom? Vamos lá, a posse também é um direito, sim, gente. A propriedade é diferente da posse, claro, a propriedade é quando eu tenho um nome no cartório de imóveis, único e exclusivamente quem faz prova da propriedade é o cartório de imóveis, através da certidão de propriedade, né? Ou seja, matrícula, ou transcrição, ou outro nome, né? Certidão de ônus, certidão vintenária, quinzenária, qualquer certidão no cartório faz prova da propriedade, né? Esse é o objetivo. Eu tenho certidões diferentes, porque eu consigo respostas diferentes, eu consigo atingir situações que eu quero atingir, com certidões diferentes, mas todas elas, em regra, essas certidões do cartório, elas provam a certidão de propriedade, elas, de fato, provam a propriedade única e exclusivamente. Escritura pública, carta de educação, carta de matação, isso não é prova de propriedade.
Ontem o professor estava fazendo uma correção de um livro, eu até estava digitando isso, escrevendo isso. No escritório eu já atendi várias pessoas com escritura pública achando que são proprietários. O professor faz mentoria para advogados no Brasil todo, online, presencial. Eu atendi um advogado que ele achou que o cliente tinha o registro, porque tinha escritura pública. Escritura pública não é registro, né, gente? Não substitui, não faz a vez o registro. Escritura pública, quem faz é o tabelião de notas, ele que vai lavrar. E não substitui a certidão de propriedade. Nunca, jamais, hein? Também fiz um apontamento no livro ontem, no tratado, mexendo no livro. Outra questão importante, hein? Outra questão muito importante. Certidões de qualquer gênero. Também atendi recentemente no escritório uma advogada que ela acreditava que o seu cliente era proprietário porque ele tinha uma certidão do cartório de títulos e documentos. Mas o cartório de títulos e documentos, quando ele apresenta uma certidão, é porque foi arquivado alguma coisa lá, normalmente um contrato de gaveta. Também não é prova de propriedade, tá? Então cuidado. Ah, professor, mas uma decisão judicial faz a vez da propriedade. Não faz, não. Se você compra o imóvel no leilão e não registra a carta de arrematação, você não é dono, você não é proprietário. Você tem um justo título na mão, que é a carta de arrematação. Carta de adjudicação, de ações de adjudicação compulsória, a mesma coisa. Você não é dono. Então, cuidado, tá? Muito cuidado. Quando nós falamos aqui a respeito da regularização de imóveis, eu preciso saber que qualquer outro documento que não seja a certidão de propriedade atualizada, eu não sou dono, meu cliente não é dono. Carta de arrematação, carta de adjudicação, formal de partilha. Quantas pessoas acham que o formal de partilha já é o documento que prova a propriedade? Não é. Um grande exemplo que eu trago é o divórcio, né, gente? O divórcio. Quantas pessoas fazem o divórcio judicial ou no cartório, através da escritura pública, pega a escritura pública e fala, sou dono, aqui, está escrito. Está escrito na escritura pública, sou dono, ó, o juiz falou aqui na partilha, ele homologou a partilha. E não é. Tanto a escritura pública quanto o formal de partilha, ou a sentença homologada, a sentença homologatória de um divórcio consensual, eu preciso levar o mandado judicial e a sentença, ou a sentença que tem a força de mandado judicial, ao cartório de imóveis para fazer o devido registro, para ocorrer de fato a partilha. E eu trago um exemplo também, gente, o inventário, né? Quantas pessoas acham que o inventário por si só regulariza o imóvel? O que eu atendo de cliente no escritório, pessoas que fazem o inventário judicial, então para no formal de partilha, o fim do inventário foi procedente, o juiz expediu o formal de partilha, ou extrajudicial, faz a escritura pública, mas não registra. Não registra por falta de orientação do advogada, não registra por falta de condições financeiras porque vai gastar. Então, continua numa situação de irregularidade, né? Uma situação totalmente de irregularidade. Então, tem que tomar cuidado com isso, hein? É uma situação de irregularidade, sim. Eu preciso sempre registrar. Registrando, de fato, eu me torno proprietária. E eu trago para você também, gente, isso é muito importante, presta atenção aqui. Eu preciso registrar para que o ato se torne público. Aí sim, aí eu posso comemorar. Aí eu tenho a propriedade. Cuidado que o tabelião de notas lavra a escritura pública, faz procuração, reconhece firma. Cada cartório tem a sua atribuição. Os cartórios têm atribuições diferentes. Então eu não posso exigir de um cartório que ele faça o serviço de outro. Isso não pode acontecer. Então, muito cuidado. Outra confusão que é muito comum, gente, é em relação também ao registro e averbação. Registro é transmissão. Compra e venda, inventário, é registro, porque eu estou transmitindo a propriedade em vida ou em morte. A averbação são atos da vida. É outra informação que eu tenho que ter, outra informação que eu tenho que saber para não fazer confusão e não orientar meu cliente errado. Não confunda a propriedade com posse. A posse pode ser comprada, pode ser vendida. O Supremo já decidiu que no divórcio entra na partilha de bens. Ou a Receita Federal já decidiu que deve entrar no imposto de renda, porque tem valor econômico. Hoje é reconhecida como valor econômico. Então, a posse tem o seu valor, sim. A posse também é um direito. Eu posso comprar e posso vender através de cessão de direitos possessórios e afins. Trago a você que a propriedade, diferente da posse, a propriedade é quando o imóvel, o terreno ou a terra está registrado no cartório, ou seja, quando há um registro público, um papel do cartório, atestando aquele bem em nome da pessoa, mas a posse, diferente da propriedade, é uma situação fática. A pessoa mora no local, trabalha no local. Para efeitos de uso campeão, a posse pode ser direta, indireta ou alternada, ou seja, eu tenho a chave no bolso, mas eu tomo conta, eu faço manutenções. Então é importante isso. A posse, você vai entender e guardar, explicar para o seu cliente que ela é o uso. É quando a pessoa mora ou trabalha, tendo ou não um documento do imóvel, isso é posse.
Ela pode ser direta quando eu moro, trabalho, indireta quando eu alugo, empresto, e alternada quando eu tenho a chave no bolso porque eu tomo conta só do imóvel. Mesmo que a pessoa não tenha a propriedade, ou seja, o documento registrado no cartório de imóveis, ela tem a posse, ela tem direitos, inclusive de alugar. Ela pode alugar. A Lei 8.245 de 91, ela esclarece o quê? Que o possuidor pode alugar e pode emprestar. Fique atento, né? A Lei 8.245, a 8.245, que é a Lei do Inquilinato, ela esclarece muito bem em relação à locação. Então, isso é importante. Quem tem a posse pode usufruir também dos instrumentos possessórios, ação de integração de posse, manutenção, interdito proibitório, é uma realidade. Então, também é importante. Voltando na regularização administrativa, que é a regularização fundiária, o grande objetivo da regularização fundiária é de fato, a política estatal, né? Que envolve medidas ambientais e sociais destinadas a oferecer a proteção jurídica a imóveis e também reduzir conflitos em área rural, mas podemos usar para a área urbana, já sabemos disso. Então, nós temos aí diversas formas de REURB, né? Ou regularização fundiária para não confundir. Eu sempre preciso trabalhar a diferença de posse e propriedade. A posse é uma situação de fato e garante apenas parte dos direitos sobre o imóvel, como o uso da terra, né? Isso é um fato determinante. Alguém passa a ocupar a área de uma terra sem adquiri-la, sem lavrar a escritura pública e sem registrar essa escritura pública na delegação do cartório de imóveis competente. E aí os antigos cartórios, né? A lei reconhece a posse como um potencial, de fato, existe o termo que eu gosto de usar, que também vem no direito espanhol, potencialidade da posse, porque com a posse você consegue transformar em propriedade, não o inverso, né? Quem se apropria de um imóvel e nele permanece como se fosse dono, sem oposição do verdadeiro titular, que detém o registro do imóvel, pode requerer o reconhecimento da aquisição da propriedade por meio de uso capião, que você já sabe muito bem, que nós vamos entrar nesse assunto já já. Já a propriedade, gente, a gente tem que guardar que é um direito fundamental, inclusive garantido pela Constituição Federal de 88. A propriedade é o único, né, que pode, de fato, é o único direito que pode realmente fazer o que... o proprietário é o único que pode fazer o que quiser. O problema de ter a posse no Brasil é a insegurança jurídica. Você não recebe numa desapropriação, você não consegue dar como garantia no banco, você não vendendo esse imóvel, você não atinge o valor de mercado. Então, é uma realidade, né? Uma realidade que nós precisamos, de fato, compreender. Então, ter um imóvel irregular é um risco iminente. O ideal é que seja sempre regularizado, sempre irregular. Então, isso é importante. Quando nós falamos aqui da regularização fundiária, essa lei ela trouxe, né, a possibilidade, sim, de você regularizar com mais facilidade, com menos burocracia. Você poder regularizar diretamente na prefeitura, ou no caso da União, até passei o site aqui, poxa, é um avanço tremendo, né? De fato, você ganha tempo, você foge do Poder Judiciário, você foge do cartório, então realmente é um grande avanço. Quando nós falamos aqui da regularização, eu preciso entender que existe uma solução chamada solução de geoprocessamento e acompanhamento do fluxo de trabalho. Para entender melhor os requisitos e as premissas, eu preciso entender que as defensorias públicas dos estados, existe um núcleo, deveria existir um núcleo de regularização fundiária, então o advogado ele pode prestar esse serviço, ele pode fazer REURB, claro que pode, mas é muito comum as defensorias públicas prestarem esse serviço, né? Elas se organizam, fazem parceria com o município, com a procuradoria, se organizam utilizando, né, esse meio, essa ferramenta, utilizando uma solução de geoprocessamento e acompanhamento de fluxo de trabalho que atende às necessidades do órgão e da população, né, da população local. Então, será analisado, normalmente pela Defensoria Pública, vai ser feito um mapeamento, né? Então, a capacidade de manipulação gráfica, né, para entender o tamanho da área, o uso da imagem via satélite, capacidade de armazenar, também recuperar grande volume de dados, esse é o objetivo, regularizando imóveis, você consegue ter informações, também atender muitos usuários, né, com perfis, e esse é o objetivo. Nós temos, sim, algumas entidades, né, participantes também, de acordo com a Lei 11.977 de 2009. Então, nós temos a União, os entes federativos, os estados, o Distrito Federal, os municípios, a população de moradores dos assentamentos informais, de maneira individual ou em grupo, pode ser individual também. Hoje nós temos também muitas cooperativas habitacionais, associações de moradores, organizações sociais, organizações de sociedade civil e interesse público. Temos também entidades civis constituídas com a finalidade de promover essas atividades ligadas ao desenvolvimento urbano ou regularização fundiária. Então,
Olha quantas pessoas podem participar nesse contexto da regularização fundiária. Então, isso é legal. Então, nós temos a participação de uma equipe multidisciplinar, de vários órgãos, né? Isso é muito interessante. Uma regularização fundiária que o professor participou aqui no ABC, poxa, conseguimos o apoio da Defensoria Pública, do município, né? Da Prefeitura Municipal, do cartório de imóveis, conseguimos o apoio de uma cooperativa habitacional, uma associação de moradores, apoio de consultores técnicos, consultores jurídicos, uma equipe de topografia, né, topógrafos. Então, é muito interessante isso, o fluxo de trabalho na regularização fundiária, ele pode realmente ter uma equipe multidisciplinar e isso existe, isso é real. Então, de fato, a regularização fundiária, em termos gerais, é o processo que inclui medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais com a finalidade de entregar, sim, resultado de regularização para resolver, solucionar questões de imóveis regulares no contexto legal das cidades, né, seja imóvel urbano ou rural. Então, nós temos aí instrumentos diferentes dentro dessa linha. Então, isso é importante. O que é necessário para a regularização fundiária? Então, nós temos sim que analisar se é um imóvel de ocupação, se é uma comunidade, nós temos que analisar se a prefeitura tem a comissão de regularização fundiária, se o imóvel for considerado área da União, né, do INCRA, aí eu vou pensar na regularização fundiária, mas aí eu vou solicitar na plataforma do governo territorial, eu vou solicitar no site da União. É outro tipo de regularização, conhecida também como administrativa fundiária, mas tem uma outra forma. Outra pergunta que fazem também, professor Júlio, meu cliente perguntou quanto custa fazer uma regularização fundiária. Cartório você paga os emolumentos, quando você vai usar o Poder Judiciário você paga a taxa judiciária. Quando nós falamos aqui em regularização fundiária, eu pago as taxas de serviço, né? O preço em média de cada procedimento de regularização fundiária corresponde taxas, certidões também, topografia, o serviço topógrafo, planta, manual descritivo. Então tem um custo, claro que tem. E em média nós temos valores aplicados por unidade autônoma de R$5.000, né? Cobrança de honorários advocatícios até R$15.000, a depender das exigências e complexidades do processo. Tá? Então é assim que funciona. Outra pergunta que foi feita também, professor Júlio, quem pode pedir a regularização fundiária, a regularização administrativa? Os moradores, as cooperativas habitacionais, cada dia surgem uma, né? As entidades civis, os demais legitimados diferentes do poder público, podem promover a regularização fundiária sim, mas não podem praticar todos os atos do procedimento, isso tem que ficar claro também. Qual que é o problema que eu vejo na regularização fundiária? Ela é muito utilizada, é muito prática, mas o problema é no final do caminho, né? Porque muitos cartórios de imóveis entendem que o procedimento é vicioso, existem falhas no procedimento, então acabam não registrando a certidão de regularização fundiária. Ou seja, é uma situação horrível, porque você vai ter que buscar outro meio para regularizar. Talvez um uso campeão judicial, um uso campeão extrajudicial. Você vai usar até como prova, né, como fundamentação, a certidão de regularização fundiária, o processo que você passou de regularização fundiária, mas isso também não vai determinar o sucesso da demanda, o sucesso da ação. Tá? Esse é um problema que eu enxergo no fim do processo. Né? Como consequência, os municípios também enfrentam grandes vazios urbanos, loteamentos clandestinos, problemas ambientais de infraestrutura, além de ocupação de áreas públicas, né? Isso gerando violência até constrangimento também na cidade, mas enrosca, né? Muitas vezes existe um apoio da prefeitura, existe um apoio da defensoria pública, mas enrosca no cartório. Por isso é importante a participação do cartório para que ele possa guiar esse procedimento, para que de fato possa ser reconhecido pelo cartório e a gente consiga fazer essa regularização fundiária, tá? Regularização fundiária, alguns dizem também, eu sou um deles, um dos doutrinadores que esclarecem isso, que é uma forma de uso capião administrativa. Então, é claro que a diferença da regularização fundiária para o uso capião está na legitimação, né? A legitimação fundiária é considerada nova, ainda é nova no Brasil, já o uso capião é muito antigo, é lá do direito romano. Então, nós temos, né, o objetivo no uso capião de regularizar imóveis através da posse e sanar vícios registrais, com dois tipos de procedimento, judicial e extrajudicial, que são procedimentos mais conhecidos, né? Ação judicial ou feito em cartório. A legitimação fundiária eu vou fazer diretamente na prefeitura. Então, a diferença é de procedimento mesmo. Mas alguns, e eu me coloco nisso, né? Acho que é um ponto importante, a regularização fundiária é uma forma de uso capião extrajudicial. Claro que é, né? Isso é importante. Outro detalhe, a regularização fundiária, o processo, é um procedimento administrativo, não é processo. Não é extrajudicial. A atuação do advogado, ela é importante também, porque ele conhece o assunto, as certidões, os requerimentos, como fazer, então isso é importante.
Os benefícios da regulação fundiária, eu consigo fugir da prefeitura, né, do município, do estado, da União, e consigo fugir também, muitas vezes, eu consigo fugir do poder judiciário, né? A pessoa, mas como que você vai fugir da prefeitura na regulação fundiária? Você está lidando com a comissão de regulação fundiária. É diferente, né? Uma comissão que só vai cuidar daquilo. Você está fazendo o procedimento de regulação no município, mas você está evitando questões burocráticas, né? Então, você consegue, uma das grandes vantagens e benefícios para a comunidade, moradores que participam do processo de regulação fundiária, de fato é isso, fugir do poder judiciário, fugir do cartório, e você consegue, através da regulação fundiária, garantir a segurança jurídica do imóvel, facilita a obtenção de financiamento para a melhoria dos imóveis, promove a integração social. Então, é interessante nesse sentido, tá bom? Lembrando também que nós temos muitos estados, né, municípios que criam autarquias para regularizar imóveis. Se você pegar lá em Tocantins, é Intertins, né? Então, ou seja, a situação documental é tão precária, gente, que muitas vezes o estado ou o município, normalmente o estado, cria uma autarquia, cria um departamento, um órgão, para cuidar das regularizações dos imóveis naquele estado. Então, você pode ter o apoio o parecer também desse ente que foi criado, né, para regularizar imóveis com objetivo, com a finalidade. Então, isso é importante também. Deixa de lado a regularização fundiária e agora focando aqui na regularização extrajudicial, nós podemos fazer a regularização extrajudicial através de vários meios, tá? Então, existe o inventário extrajudicial, lembrando que tudo que é extrajudicial eu faço por escritura pública e vou buscar o registro no cartório de imóveis. O inventário extrajudicial não pode ter menor, não pode ter incapaz, não pode ter litígio, não pode ter testamento, né? Isso é importante. Existe a possibilidade também, gente, de eu fazer o divórcio com partilha de bens extrajudicial. A mesma coisa, eu não pode ter menor, não pode ter litígio, não pode ter incapaz, eu busco o cartório, o tabelião de notas, para lavrar a escritura pública. Sempre, gente, a escritura pública vai substituir, de fato, vai substituir o processo. Esse é o objetivo. Eu também consigo fazer no cartório, também através da escritura pública, o uso capião, extrajudicial. Consigo também fazer a adjudicação compulsória extrajudicial, isso também é importante. Então, são meios que eu vou usufruir da escritura pública, do tabelião de notas, para poder regularizar o imóvel sem fazer processo. O que substitui o processo é a escritura pública, mas eu tenho que levar registro também, isso é importante. E tem os meios judiciais. Eu tenho a ação de uso capião, eu tenho a ação de retificação diária, eu tenho a ação também de adjudicação compulsória, inclusive na figura inversa, existe a ação de marcação e divisão de terras. São todas ações que, de fato, me proporcionam, em regra, a regularização do imóvel. Entendendo tudo isso, fica mais fácil a gente compreender quando que eu vou usar o uso capião. A ação de uso capião, ou procedimento de uso capião, eu preciso lembrar sempre que é uma forma originária de propriedade. Outras formas de regularizar o imóvel, muitas vezes, são administrativas, extrajudiciais. Quando eu falo de uso capião, nós temos 3 procedimentos, judicial, extrajudicial e administrativo, e 36 espécies, gente. É isso mesmo, 36 espécies, e eu preciso conhecer todas elas, né? Eu não posso subestimar a sua inteligência e falar, só 5 espécies está bom. Na prática só tem 5 espécies, isso é um absurdo, né? Tem 36 espécies que são utilizadas no dia a dia na prática, então eu trago para você, isso é importante. Como que eu faço o uso capião perfeito? O primeiro passo é escolher o procedimento adequado. Eu não vou forçar o extrajudicial. O que está acontecendo hoje? Muitas vezes o advogado vem de outras áreas, trabalhista, quer criar um braço no seu escritório. Eu entendo isso, você tem que buscar, tem que pagar as contas, tem que vencer, né? Mas tem que ter muita responsabilidade. Hoje, o que muita gente faz? Empurra para o cartório o uso capião. Casos que não são de uso capião. Ou casos que não são de uso capião extrajudicial. Tem litígio, gente, não é caso de uso capião no cartório. Tem iminência de litígio, não vou levar para o cartório. Temas polêmicos, como imóvel público cabe uso capião sim, imóvel público desafetado, CDHU, mas não é caso que eu vou levar para o cartório. Uso capião de herdeiro, de herança, uso capião para unificar ou desmembrar áreas, uso capião de direito de laje, de vício registral, ou seja, aquele imóvel que não tem matrícula, uso capião de coisa própria, eu tenho parte da matrícula, meu nome aparece na matrícula, mas eu não tenho a totalidade. Então, temas polêmicos eu vou ter que fugir do cartório, vou ter que levar para o Poder Judiciário para poder instruir melhor o processo. Se tem litígio, não há dúvida. Se tem menor, se tem incapaz. Outro ponto também, se eu não tenho muitos documentos. O brasileiro, quando procura advogado para fazer uso capião, muitas vezes ele não tem documentos. Não tem, é uma realidade. Tem poucos documentos. Então eu preciso do processo judicial porque eu consigo instruir. Eu consigo pedir uma audiência de instrução e julgamento, eu consigo pedir uma inspeção judicial, uma antecipação da perícia. Olha como eu consigo, muitas vezes,
resolver o problema do cliente, instruindo o processo com qualidade. Então, importante isso, hein? Quando nós falamos aqui de regularização de imóveis através do uso capião, cuidado, hein? Muitas vezes o cartório da cidade é conservador, também tem isso, né? O cartório da cidade é totalmente conservador. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fugir do cartório, porque eu sei que ali eu não vou conseguir fazer o registro. E tem cartório que é conservador ao extremo. Então, existem várias situações que eu não vou fazer o uso capião no cartório, porque não dá. Tem menor, tem incapaz, tem litígio, não tem documentos, não tem muitas provas. Então, eu vou buscar isso no Poder Judiciário. É um ponto importante, é um ponto relevante que deve ser analisado. Outro fator também que eu sempre falo é quando muitas vezes eu preciso desmembrar meus gastos. O cliente, muitas vezes, ele consegue arcar com o uso capião, porque o uso capião judicial, ele é desmembrado. Eu pago a taxa judiciária hoje, depois de 30, 60, 90 dias eu pago as citações, depois de mais 6 meses, 1 ano, eu pago a perícia, ou seja, os gastos são desmembrados. Ou ainda, eu preciso usar esse uso capião como matéria de defesa, né, gente? Como matéria de defesa para defender meu cliente, súmula 237 do Supremo. Então, é outra situação, é outra necessidade também que eu preciso usufruir do uso capião judicial. Então, cuidado. Estão vendendo uma coisa para nós na internet, muitos cursos, pessoas despreparadas, né, que querem vender curso, querem vender, mas não conhecem, não atuam na área de verdade, estão vendendo uma coisa que não existe. O professor Júlio conseguiu fazer uso capião, fui o segundo ou terceiro advogado no Brasil a fazer uso capião extrajudicial. Eu queria muito que todas as situações pudessem ser resolvidas no cartório, mas não são assim. Com muita propriedade, eu garanto, professor que atua no Brasil todo, eu garanto que nós temos que fazer o uso do uso capião extrajudicial quando a situação permite. E de cada 100 casos de uso capião, 98 ou 97 são judiciais. Sobrou 3, né, professor? 2 é REURB, então. É mais fácil, às vezes, você aplicar uma REURB para regularizar o imóvel do que propriamente o uso capião extrajudicial. Então, preste atenção nisso, tá? O que acontece muito, que muitos advogados não são da área, ou não conhecem o assunto, não é estudioso igual você que está estudando aqui comigo, e acaba empurrando para o cartório. Isso é uma fria, porque o cliente vai perceber que você não conhece, vai passar nervoso, vai gastar dinheiro e não vai conseguir registrar. Então, por que não já não trabalhar com o judicial, onde você consegue instruir melhor, onde você consegue usar como matéria de defesa, um escudo, guarda-chuva, é importante. Falando do uso capião, todo uso capião tem que ter os 3 requisitos: posse, mansa e pacífica e nos domes, senão não há que se falar em uso capião. O uso capião é a forma originária, né? Então, fique atento em relação a isso. Então, até aqui, falamos da regularização imobiliária perfeita, né? Regularização de imóveis perfeita, porque nós achamos o procedimento, entendemos aqui mais ou menos o que nós vamos fazer. O que eu quero trazer para você agora é a uso capião perfeita, né? Quando eu vou fazer uma ação de uso capião, requerimento, eu tenho que respeitar o 319, requerimento uso capião extrajudicial. Eu vou fazer a escritura pública, obrigatoriamente uso capião, e vou requerer o registro no cartório de imóveis. Tem que respeitar o artigo 319. A uso capião judicial começa a ser produzida, elaborada de forma bem feita, com perfeição. Vamos buscar aqui a uso capião perfeita, né? Primeiro, eu tenho que analisar que o endereçamento é a vara especializada. A vara especializada é a vara de registros públicos, quando não tem a vara civil. A vara civil, você já sabe, é 880, né, gente? Pode ser muito boa, muito ruim. Depois, eu vou buscar na qualificação, eu preciso entender se o meu cliente é casado. Se é casado, litisconsórcio necessário, né? Então, eu preciso mencionar o nome da esposa e do marido. Se eu não quero isso, ou o cliente não quer isso, eu preciso que ele, né, o cônjuge adverso, assine uma declaração de ciência do processo, que não tem interesse, ele ou ela. Aí tudo bem, eu consigo tirar ele ou ela do polo. Ou a outra alternativa é pedir a citação do cônjuge, que é horrível isso. Morando na mesma casa, chega um oficial de justiça, amor, atende lá, vê o oficial de justiça, você está sendo citado, eu mandei te citar. Esquisito, né? Mas pode acontecer. Então fique atento. Outro detalhe também, é muito comum os advogados errarem o nome da peça, hein? Ação de uso capião não é ação de uso capião, é ação declaratória de uso capião tal. Nunca você vai deixar de usar o uso capião que você escolheu. Tem 36 espécies: extraordinária, ordinária, indígena, paroquial, vício registral, servidão. Então, eu vou apontar a uso capião específica que eu escolhi. Então, o nome da ação, ação declaratória de uso capião tal. Vírgula, conforme o artigo. Se ela é uma uso capião doutrinário jurisprudencial, tem muita ação de uso capião que não tem artigo, não tem lei, mas existe. Então, você coloca lá que é doutrinário jurisprudencial e talvez coloca também conforme enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil. Depois, gente, o que é importante saber? O uso capião não tem réu. O advogado que coloca réu na ação do uso capião errou feio, não tem réu.
é uma ação declaratória, não tem réu, igual a ação de mudança de nome. Então não tem réu. Eu não devo incluir o réu. O ideal é que eu já vá para as preliminares, antes dos fatos, as preliminares. Nas preliminares eu vou pedir justiça gratuita, se for o caso, né, se o cliente precisa, prioridade processual, antecipação da perícia, porque eu não quero que o meu cliente gaste 2 vezes, porque às vezes ele já gastou com o topógrafo. Eu posso pedir a verbação premonitória, verbação premonitória. O juiz vai fazer o quê? Ele vai expedir um ofício e mandar para o cartório para registrar na matrícula, ou melhor, averbar na matrícula que existe um uso capim em andamento. Gera efeito contra terceiros, né? Gera publicidade. Na preliminar eu posso pedir o agendamento de uma audiência de instrução e julgamento. Na preliminar, antes dos fatos, eu posso pedir uma inspeção judicial do juiz ou oficial de justiça. Olha quanta coisa eu posso pedir na preliminar ou nas preliminares. Eu posso colocar a descrição, localização do imóvel, colocando lá a descrição conforme matrícula ou transcrição, uma fotinho do imóvel, mapinha do Google, fica muito bom isso. Eu posso pré-questionar, já para efeitos recursais, recurso especial, recurso extraordinário. Então, tudo isso aparece na preliminar. Nos fatos, eu sempre vou apontar fato, fundamento, né, e pedido. Isso é a peça como deve ser feita diante dos seus requisitos. Nos fatos, eu vou apontar, sempre eu vou trazer os fatos, que os requisitos, os pressupostos do campeão, posse, manso pacífica, nos nome, se cumpre a função social da propriedade, se a posse é exclusiva, a gestão exclusiva também. Cuidado, não enche linguiça nos fatos, não acabe se perdendo, hein? Tem pessoas que estão fazendo os campeão, e advogada que eu corrijo muito aqui, o professor faz mentoria no Brasil todo, professor Júlio, eu vou falar do inventário. Que inventário? Você está fazendo os campeão, esquece o inventário, não fica falando muito do inventário. O menos é mais, né? Quando você escreve muito, você se perde, então cuidado com isso. No direito, sempre eu vou apontar o uso capião que eu escolhi, sem medo de ser feliz, não existe uso capião conforme o Código Civil, eu vou apontar o uso capião específico, isso é importante. Nós temos 36 espécies, falo novamente da função social da propriedade, falo do enunciado 492, se vai ter soma de posse ou não, eu vou falar da soma de posse, da posse complementar, vou trazer julgados novos do STJ, e aí vou finalizar essa peça com os pedidos. Nos pedidos eu peço as preliminares, depois eu peço a procedência da ação no mérito. Importante sempre explicar o caminho da roça, requer que seja procedente a ação para que seja emitido um mandado judicial enviado ao cartório juntamente com os autos, para que seja aberta uma nova matrícula, vírgula. Caso não entenda o cartório, em abrir uma nova matrícula que seja registrada com efeitos originários. Eu gosto muito desse texto que eu te falei aqui. Por quê? Porque tem cartório que não está acostumado a julgar uso capião, é cartório civil, julga tudo. Então ele dá a procedência da ação juiz a juíza, mas nada acontece. Então você explica o caminho da roça, isso ajuda muito. Importante também pedir a citação do último proprietário consta da matrícula aos seus respectivos herdeiros, isso não quer dizer que a ação é litigiosa ou que tenha réu. Importante também pedir a citação dos confrontantes, lá direito e lado esquerdo, alguns estados, o vizinho da frente. Manifestação em diferente citação, a manifestação eu vou pedir da União, Estado, Município e também do MP. Sempre pedir a perícia, né, a nomeação de um perito, para que seja feita a perícia topográfica. O valor da causa é o valor venal ou o valor do contrato. Então isso é importante. Se eu tenho aí um valor venal muito alto, eu posso fazer uma avaliação para diminuir esse valor, para corresponder à realidade, posso fazer isso. O protesto de provas não pode faltar. Não se pede audiência de conciliação em uso capião porque é incompatível, só se o uso capião se torna litigioso. Em regra, ele não é litigioso, só se alguém se habilitar como terceiro interessado ou ainda se alguém de fato aparecer, né, contestando. Então, em regra, se não ocorrer oposição, não é litigioso. E aí eu finalizo, né, esse uso capião, de fato, com qualidade, de uma forma, diria, perfeita. Né? Claro que a gente vai trabalhar aí sempre para melhorar, mas isso seria um mundo ideal, o básico de um uso capião bem feito, que não é a quantidade, mas a qualidade. Talvez algo em torno de 12 folhas a 15 folhas no máximo, você já consiga fazer o que eu estou falando aqui. Sempre importante não esquecer da localização e descrição do imóvel, tá? Isso é muito importante. Sempre importante repetir as preliminares. Sempre importante fazer o pedido do jeito que eu te falei. Procedência da ação para emissão, elaboração do mandado judicial. Explicar o caminho para um juiz, para que ele possa ajudar você. Então, muitas informações, né, gente? Muitas informações, mas tenho certeza que vai fazer a diferença na sua vida, tá? Então, 36 espécies de uso capião. O professor aqui está divulgando esse livro aqui, o Uso Capião da Editora Mizuno, um livro muito bacana, muito legal para você. Tem o Direito Imobiliário de AZ, tem o Direito Civil, Manual Doutrinário e Jurisprudencial, tem muita coisa boa por vir também. Então, conte comigo, estou à disposição. Muito obrigado pela confiança, pelo carinho e o respeito de sempre. E conte comigo, a ideia é essa, a gente estudar para poder melhorar, para poder evoluir, estuda que a vida muda, tá bom? Muito obrigado,
e até um próximo encontro, a próxima aula. E tem muito mais por aí, tem muitos cursos, muitos eventos para ajudar você. Olá, doutor Júlio, tudo ótimo. Rafael, acho que vai fazer Maravilha. um curso bem legal para ajudar, para chamar atenção em relação aos nossos livros aí, viu? Isso, vai dar bastante certo. O pessoal assiste bastante depois, porque a gente tem o trabalho de remarketing aqui e vai mostrando. Aí cada aula está tendo aí em torno de 400 visualizações, né? Então tá bem bacana. Legal. E em relação à questão lá do problema, manda para mim por e-mail, que se você me dá o ok, a gente manda ver, tá? Dá andamento às ações, tá bom? Eu te explico direitinho, fazemos uma reunião, tá bom? Tá, eu só estou esperando um pouquinho para pegar o relatório que eu mandei, eu não consigo achar o e-mail. Eles pediram até para fazer em inglês, deu trabalho para Tá mim, bom. sabe? Eu sei. Aí eu fiz, eu vou pegar e vou mandar para o doutor dar uma analisada. Tá bom, Rafael. Ó, obrigado por tudo, pela confiança, pelo carinho, pelo respeito. E tudo vai dar certo, tá bom? Muito obrigado. Obrigado, doutor. Felicidades aí. Tchau, Ótimo Rafael. final Tchau, de tchau. semana. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.